dia! Quinta-feira, bem-vindos à live do Mais Social. Essa live aqui a gente separa esse espaço para apresentar para vocês ONGs, projetos sociais aqui de São José dos Pinhais, de Curitiba e também da região metropolitana. E para divulgar esses projetos, para que vocês fiquem conhecendo como é que funciona, quais são as ações, as doações que eles precisam e também aquela história que marca, que emociona desses projetos. E hoje eu vou conversar com a Anne. A Anne é lá do Instituto do Cão. A gente conheceu ela através do Instagram e a gente começou a acompanhar os trabalhos ali do Instituto do Cão. E hoje nós vamos mostrar para vocês, conversar com ela sobre essa ONG. Então eu tô esperando ela entrar aqui pra gente iniciar essa conexão. Enquanto a Anne não entra para falar com a gente, eu peço por favor que vocês enviem os aviãozinhos, que é esse aviãozinho que tá aqui do lado, um triângulozinho, para os seus amigos, para as pessoas que estão aqui na live com a gente, convidem outras pessoas. Que às vezes, né, como a gente fala aqui na live, às vezes a pessoa que está assistindo gosta do assunto, né, está interagindo, mas não consegue ajudar por alguma razão. Mas compartilhando essa live, compartilhando essa informação, a pessoa consegue fazer essa informação chegar até alguém que consiga ajudar, alguém que tenha o tempo disponível ou até mesmo tenha a doação que a pessoa precisa, né? O tempo, digo, para ser voluntário, ou até mesmo compartilhar em sua rede social os conteúdos da própria ONG, da própria instituição, né, da ação social. Então eu vou tentar chamar aqui a Anne para participar com a gente do Instituto do Cão. Enquanto isso, se vocês quiserem chamar os amigos, fiquem à vontade, mandar coraçãozinho. Vou acenar aqui também para as pessoas que entraram, o Anderson, Marcelo, a Verônica Coxa, também a Ellen Mufato, também o Duarte e também quem entrou aqui, Marcelo. Agradeço a todos que já estão entrando nessa live hoje. Aqui, já chamei aqui a Anne, só aguardando aqui a conexão. Haja Consciente também entrou aqui, que é da Fernanda. E a Fernanda tem esse projeto maravilhoso e ela sempre está aqui com a gente também, conferindo os projetos sociais para que ela possa divulgar esses projetos sociais. E eu enviei aqui o convite para a Anne, vou enviar novamente. Deixa eu tentar aqui, chamar para participar. Convidar Instituto do Cão. Aqui, apareceu de novo. Eu vou mandar ação, Anne. Agora sim. Anne, já enviei aqui a solicitação para você entrar na nossa live aqui hoje. E também, quem tá aqui, ó, o Duarte já tá acompanhando aqui, já mandou coraçãozinho. Acho que é Elizabeth Duarte. Deve estar trocado aqui o nome e sobrenome. Deixa eu pedir aqui pro Moisés acender a luz, que eu esqueci de acender a luz hoje. Aí, agora sim, luz! Oi, Lani, gente! Bem, vocês? Minha conexão tá um pouquinho ruim. Minha conexão tá um pouquinho... o volume. Aí. Tá escolhendo o filtro hoje para participar? Você viu só? Eu queria um filtro de cachorrinho, mas, né? Não tem um filtro de cachorrinho aqui. Eu tenho um aqui, ó. Olha só! E aí, parar de brincar com os filtros. Como que vocês estão? Estamos ótimos! Estamos aqui sempre muito animados para apresentar projetos sociais, né? Tava contando que você é do Instituto do Cão. E, isso, claro, né? Para não perder muito tempo dessa live e apresentar para todo mundo que entrou aqui. Obrigada a todo mundo que está entrando. Paternidade Positiva, Bruno, Marcelo, né? Quem já estava aqui esperando. Anne, conta pra gente, como é que surgiu o Instituto do Cão? Então, somos um grupo de protetoras que atua há muito tempo na proteção animal. Então, a gente tem protetoras que atuam há 5, 10, 20 anos na proteção. E a gente viu uma possibilidade de unir forças, né? Unir forças para divulgar nosso trabalho, para nos ajudar em campanhas de arrecadação,
em feiras e etc. Então, eu digo que nós somos um grupo e não necessariamente uma ONG, como internamente a gente se intitula, sabe? Uhum. E como é que são as ações do Instituto do Cão? Como é que vocês fazem? Temos muitas ações pequenas, paralelas, acontecendo sempre, né? Então, nós somos um grupo aí de 11 protetoras. Acontece muito de uma protetora conseguir realizar uma ação para o Instituto via um adotante. Algumas marcas nos procuram também, né? Então, são várias ações paralelas. E a gente também faz esse trabalho ativo, né? Quando a gente vê que uma marca tem possibilidade aí de startar um projeto, né, em parceria, a gente também vai atrás aí dessas ações, que são muito importantes para a gente e são legais para as marcas também, né? Que às vezes não tem um departamento de marketing, ou às vezes não tem, gostaria de dedicar um tempo a uma ação social, mas não consegue fazer isso dentro do dia a dia, enfim. Né? Então, é um trabalho que acaba somando aí para ambos os lados. Uhum. Você comentou, então, que são 11 voluntários, isso? São 11 protetoras. 11 protetoras independentes que fazem parte do grupo. Né? Então, é como a gente se intitula. Por que a gente chama de protetoras independentes? Porque somos um grupo, mas não somos uma ONG. Uma ONG que tem, por exemplo, ajuda de Nota Paraná ou ajuda de Estado, né? Por exemplo, nenhuma ONG tem ajuda de governo, de Estado, como as pessoas pensam. Então, por que elas são independentes? Porque cada uma dessas protetoras tem a responsabilidade pelo seu animal. Então, como grupo, a gente consegue ter um poder de manutenção desse trabalho muito maior, né? Para divulgar, para arrecadar, para doar, mas a responsabilidade de cada um desses animais são dessas 11 protetoras. Então, se, por exemplo, eu tenho 20 animais sobre a minha tutela, eu tenho a prioridade sobre todas as necessidades desse animal, né? Custos de cirurgia, de exame, de ração. E daí tudo que a gente consegue como grupo é rateado entre essas protetoras, o que minimiza um pouquinho da carga que todas nós temos todos os dias com tantos animais, né? Uhum. E esses animais resgatados, eles ficam onde, né? Que você separou ali por protetoras, é um lugar só, são vários lugares, como é que funciona? São vários lugares. Né? Então, a gente tem algumas protetoras, por exemplo, que tem animais em casa. Então, no grupo, a gente tem protetores que têm 60 animais. Outros protetores têm 30 animais em casa. Outros protetores têm 15 animais em um apartamento de 40 metros quadrados, por exemplo. E o que a gente não tem como colocar dentro de casa, porque pensa, um local que tem 60 animais. Dependendo do tamanho, eu não posso colocar mais 20, porque se eu colocar mais 20, eu vou colocar esses 80 animais em risco, né? Porque eles começam a ficar amontoados, desconfortáveis, pode dar briga. Então, todos os animais que não cabem nos espaços que são as casas dessas protetoras, a gente mantém em hotel, que é a nossa maior dificuldade hoje, né? Então, a gente não tem uma sede, a gente não tem um abrigo. Então, se não estão na casa das protetoras, estão sendo pagos hotéis para cada um desses animais. Então, existem hotéis específicos. Esses hotéis, né, normalmente são mais afastados e atendem várias protetoras de Curitiba, mas também existe um custo para isso, né? Então, por exemplo, cada animal que está num hotelzinho, hoje a gente deve ter pelo menos uns 70 animais em um hotelzinho. Cada animal desse, ele custa mensalmente R$ 200, R$ 250. Então, é um custo muito alto, né? Eu digo que hoje a nossa maior dificuldade é espaço. Tanto que a gente recebe, assim, muitas mensagens de resgate todos os dias. 20, 30 na página e nos nossos WhatsApps pessoais, por exemplo. E as pessoas falam, não, mas é só mais um. Gente, mas é só mais um que custa R$ 250 em hotel. E parece fácil, né? Mas não é fácil. A gente tem bastante dificuldade com isso. É claro, eventualmente surgem pessoas oferecendo lar temporário, mas isso é um número muito pequeno. Né? Então, hoje a gente deve ter aí quase 200 animais sob nossa tutela, dessas 11 protetoras. Se a gente tiver
5 ou 6 lares temporários é muito, assim, que são pessoas da comunidade, seguidores, por exemplo, que disponibilizam seus espaços para cuidar desse animal até ele encontrar uma família, né? Então, se a gente tivesse mais pessoas nesse perfil, a gente tiraria uma carga gigantesca das costas. Mas isso, infelizmente, hoje ainda não acontece, sabe? E assim, não é só a pessoa, né, falar, por exemplo, eu vou disponibilizar meu espaço para você. Não, a gente precisa também ter uma preocupação com segurança. Por exemplo, se é um animal agressivo, a pessoa tem experiência, se é um animal fujão, a casa é segura, né? Então, existem esses detalhes, assim, que a gente também precisa se certificar antes de dar o ok para um lar temporário. Mas se a gente tivesse um pedido hoje, né, do que a gente gostaria de diferente que acontecesse daqui para frente, eram mais pessoas dispostas a fazer lar temporário. Com certeza a gente poderia resgatar mais, né, porque o custo é muito alto e que tiraria esse peso da gente aí de, meu Deus, vou manter mais um hotel. E eu não sei quando que esse animal vai ser doado, né? Então, a gente tem animais que a gente resgata, castra, vacina, e em 20 dias, por exemplo, eles estão com família, assim como a gente tem animais que estão há 4, 5 anos em hotel, sendo pagos todos os meses esses valores, né? Então, é a nossa maior carga mesmo. E você falou até mesmo desses pedidos de resgate, né, que chegam. Deve ser difícil ter que escolher ali o que vocês podem fazer do que vocês não podem fazer. Como é que funciona essa dinâmica? Sim, eu digo, esse filtro, ele é muito complicado. A gente tem, por exemplo, alguns voluntários que nos ajudam em mensagens, são muitas mensagens o dia inteiro, sabe? E a gente até a gente precisa fazer um trabalho psicológico com eles no sentido de não absorva tudo, porque a gente precisa manter aí a nossa sanidade mental, porque é muito pedido o dia inteiro, né? Eu já cheguei em pontos assim de não vou abrir a página, por exemplo, antes de dormir, senão você viu os casos, você não dormia, porque muita coisa é prioridade. Não existe assim um mais prioridade ou menos prioridade. É um cachorro com a pata decepada, outra ninhada largada no mato num dia de 2 graus. E são casos assim o dia inteiro. E de fato a gente precisa escolher. Infelizmente a gente precisa escolher. Até ali, se a gente for ver no nosso dia a dia de resgate, a gente prioriza muito mais casos, né, dessas zonas protetoras que estão próximos a gente, né? Então, e que estão próximos a gente e que o animal está numa situação de risco maior. Então, situação de morte, por exemplo. Então, o animal está com um tumor gigante que explodiu. Eu não posso esperar uma semana, né? Se eu não resgatar esse animal agora, provavelmente ele vai morrer. Então, são casos assim que a gente prioriza, né? Mas, infelizmente, ali a gente tem que dizer não, assim. Só que o trabalho que a gente faz já há mais de 2 anos e que eu vejo que ajuda muito ali no dia a dia é a gente orientar essas pessoas que encontraram esses animais ou que fizeram resgate desses animais, né, e não conseguem manter. Então, a gente dá o norte. Olha, onde você vai levar para castrar mais barato? Onde você consegue atendimento popular para esse animal? Onde você consegue vacina popular para esse animal? Quais são os hotéisinhos? Divulga na tua rede social, faz uma vaquinha. Então, toda essa orientação de contato, de todos os trâmites, que é exatamente o mesmo trâmite que a gente tem dentro de um animal que a gente resgata, a gente passa para essas famílias. A gente tem zilhões de animais postados e adotados de pessoas que seguiram a orientação e que a gente publicou depois para encontrar uma família. Então, eles fizeram esse trabalho, que é esse trabalho inicial, que é custoso, e depois a gente divulga, né? Então, isso a gente faz, assim, é o mínimo que a gente pode fazer. Todo mundo acolhe isso? Não, né? Tem pessoas que não, que assim, se você não pegar, eu não vou pegar também, né? Ou que não querem se comprometer. Vi, mas não quero me comprometer. Assim como tem muitas pessoas que acabam ajudando muito, assim, né? Então, eu digo que a gente oriente aí 10 pessoas que fizeram resgates, né? Se a gente conseguir que 2 ou 3 deem um passo adiante, já são 2 ou 3 animais a menos na rua, né? Então, a grosso modo, é isso. Você falou das protetoras. Além das protetoras, tem mais voluntários envolvidos nesse resgate no Instituto do Cão? A gente tem algumas pessoas que estão praticamente sempre ali conosco, né? Que nos ajudam com carona
com carona solidária que a gente precisa. Então, por exemplo, um custo de um taxi dog é um custo muito alto. Os hotéisinhos, eles ficam muito afastados da cidade. E a gente precisa vacinar, fazer exame de sangue, levar para feira, etc. Então, taxi dog é um custo também alto. Então, alguém que tenha disponibilidade para pegar um animal num hotelzinho, levar para uma consulta e devolver no hotelzinho já nos ajuda muito. Então, a gente tem esse trabalho e a gente sempre pede ali na página voluntários para os dias de feira, né? Então, muita gente fala assim, mas eu quero ir dar banho no abrigo, mas a gente não tem um abrigo. Então, a ação voluntária que para a gente é mais relevante são os lares temporários, né, que ainda são muito pequenos, as caronas voluntárias, as caronas solidárias e nos dias de feira de adoção. Então, a gente tem feira de adoção todos os finais de semana. Nessas feiras de adoção, a gente sempre vai fazendo rodízio, né, porque são quase 200 animais. Então, a gente vai fazendo rodízio para dar oportunidade para todos. E daí, assim, é um evento que dura aí 6 horas. Então, nesse período, tem lá no espaço 15, 20 animais. Só que a gente tem 2, 3 protetoras, né? Que a gente vai fazendo esse rodízio, porque não tem como colocar 200 animais em um local só. E daí eles nos ajudam, colocando água, trocando tapete higiênico, levando o cachorro para fazer xixi. Então, parece pouco, mas nos ajuda muito. Que às vezes, final de semana que não tem voluntário, que um voluntário que confirmou acabou não indo, acontece muito. Sei lá, cada 10 que confirmam, 2 vão, né? Então, a gente também tem essa dificuldade. Então, num final de semana, por exemplo, que a gente não tem voluntário, a gente vai ter animais, por exemplo, mais estressados em berços, né? Porque eles vão sair menos para fazer xixi. Vão sair uma vez, às vezes não vão sair, porque não dá tempo, né? Então, essa ajuda a gente também precisa, a gente sempre pede aí para os dias de feira, né? E onde são essas feiras, Anny? As nossas feiras são fixas, sempre na casa do produtor, do seminário e da atual do Túlio, que é no São Brás, né? Então, elas acontecem no seminário todo sábado e domingo e no São Brás todos os sábados, né? Então, sempre ali as feiras. Daí, esporadicamente, a gente tem alguns eventos, né? Então, acontece a gente ter uma ação que acontece num shopping, que acontece num estabelecimento que tem animal, enfim, numa empresa, enfim, daí a gente faz essas ações, mas elas são esporádicas, elas são muito bem pensadas. No começo, a gente até fazia isso com mais frequência, mas essas ações, esse deslocamento, né, paralelo com o dia de feira, ele acaba sendo custoso e ele dá visibilidade, mas nem sempre ele nos traz muito resultado em relação a adoções, sabe? Então, hoje a gente filtra muito mais, né? Estabelecimentos que têm um perfil, que tem circulantes, né? O fluxo circulante de acordo aí com o perfil das famílias que a gente busca para os nossos animais, assim. Então, daí acaba sendo legal para o estabelecimento e para a gente também, né? Uhum. E ali na questão da adoção, né? Como é que é feita? Vocês entrevistam uma pessoa? Vocês mantêm contato com ela? O adotante, no caso, ele preenche alguma ficha? Como é que é feito o esquema de adoção? Toda adoção, ela tem um processo bem criterioso na adoção. Então, a gente faz uma entrevista, é uma entrevista longa, né? Ela pode acontecer pelo WhatsApp, então a gente posta diversos animais ali na página do Instituto. Uma pessoa que tem interesse em um animal específico, a gente sempre fala, se você estiver dentro dos critérios que a gente busca para aquele animal, cada animal tem uma necessidade diferente. Chama a gente no WhatsApp, daí a gente manda a entrevista e esse adotante esse possível adotante responde a entrevista. E nos dias de feira é a mesma entrevista, mas ela é feita presencial. Por quê? E daí a gente recebe muitas críticas nesse sentido, assim, mas vocês, né, colocam muitos critérios e é impossível adotar. Não, por que a gente é tão criterioso? Porque os animais que a gente pega, normalmente eles chegam pra gente destroçados. A gente não pode correr o risco de devolver ele para uma situação de risco novamente, né? Então, a gente só tira um animal da nossa tutela se a gente tiver certeza que a adoção tem tudo para dar certo. Então, o que isso envolve? Às vezes, um animal que é fujão, a gente não vai doar para uma casa grande que a pessoa fica o dia inteiro fora. A chance dele fugir é muito grande. Tem animal que é extremamente carente, né? Que eles choram, que eles se mutilam se ficarem sozinhos. A gente prioriza famílias que têm pessoas em casa durante o dia. Tem outros animais que não gostam de crianças, porque vieram de maus tratos.
né? Então, não adianta a gente formalizar, mas meu filho é super tranquilo, mas é um animal, ele tem um trauma, né? Então, não é porque o teu filho vai fazer A ou B, mas ele pode atacar. E se ele atacar, pode acontecer algo com o animal, ele ter uma devolução. Cada devolução do animal é um trauma maior e a dificuldade maior para velho e para frente, porque ele começa a ficar, a perder um pouco ele começa a ficar um pouco mais duvidoso em relação a essas mudanças, né? Então, ele fica mais acuado, ele fica mais arisco, né? Então, tudo isso a gente avalia aí antes, né? Então, passando por esse processo de entrevista. E daí tem outros critérios também, né? Por exemplo, os animais todos saem do instituto castrados, vacinados, com vermífugo, a maioria deles com antipulga, com boa ração, né? Então, a gente busca famílias que consigam manter isso. Por quê? Porque a gente também recebe na página muitas mensagens todos os dias. Por exemplo, meu cachorro teve a pata decepada na semana passada e ele tá quase morrendo. A pessoa deixou 10 dias o animal em casa e não fez nada para socorrer o animal. Peraí, como que eu vou doar um animal para uma família que possa não socorrer, né? A gente já corre tanto atrás para dar uma qualidade, então a gente precisa ter essa preocupação, né? A família vai conseguir dar um suporte se o animal ficar doente, né? Ele não é um objeto, a gente não sabe, é assim como criança, assim como a gente está bem hoje, amanhã a gente pode não estar, né? A família tem esse suporte. Como que estão os animais da casa? Às vezes todos os animais da casa estão há 10 anos sem vacina, daí a família quer adotar mais um animal. Mas espera aí, primeiro vamos cuidar dos animais da casa, né? Antes de receber um novo animal. Então, são esses os cuidados que a gente tem, né? Então, a maioria das adoções, as famílias entendem, mas algumas pessoas não entendem, né? Só que daí, paciência, daí a gente não tem muito o que fazer. Assim, são os critérios que, infelizmente, a gente adota para garantir a segurança aí do animal mesmo, né? Durante a pandemia, Anne, as adoções elas aumentaram, elas diminuíram? E também como é que foi essa questão dos resgates durante essa pandemia, essa quarentena que a gente está vivendo? A gente teve mais resgates, a gente teve mais adoções, mas a gente também teve um número muito superior, 3, 4 vezes de negativas. Porque a gente percebeu na pandemia que as pessoas estavam buscando, principalmente no começo, né? Hoje já não está acontecendo tanto, mas lá um ano atrás, das pessoas buscando um animal por uma empolgação do momento. Então, eu vou ficar um mês em casa, nesse um mês não tenho nada para fazer, quero um animal. Tá, mas depois que você voltar para a tua rotina normal, como que vai ser? A pessoa trabalha o dia inteiro, ela estuda à noite, volta para casa às 11 horas, ela adota um animal de 1 ano e vai ficar trancado 20 horas em casa, 18 horas, sem nenhum tipo de atenção. Ou um filhote, por exemplo, vai destruir a sua casa, né, durante esse tempo. Então, a gente sempre avalia isso, assim, até que ponto a pessoa está fazendo uma adoção consciente ou se não é um ato muito de momento ali. Então, a gente faz essa avaliação, sabe? Então, as negativas foram muito maiores, mas hoje já está mais controlado isso, sabe? Há um ano atrás a gente penou um pouquinho mais. E sobre a ajuda com lar temporário? Quem quiser ser um lar temporário, por exemplo, Anne, vou entrar de férias por um mês. Por um mês eu consigo te ajudar? Por uma semana? Ou quais são também os critérios que eu preciso passar para poder te ajudar? Como é que funciona? A gente precisa de lar temporário sempre, assim, né? Então, às vezes uma pessoa entra em contato, olha, posso fazer lar temporário para esse animalzinho que vocês acabaram de resgatar. E a gente vai analisar, peraí, esse animalzinho, ele precisa castrar, vacinar, então a gente vai deixar na casa dessa pessoa 1 semana, 2 semanas, que é o tempo que ela está de férias, por exemplo. Né? Então, a gente só avalia mesmo a questão de segurança e de tato, né? Às vezes a família tem um animal que é muito arisco, que nunca teve contato, que já tem histórico de não se dar bem com outros animais. Não são algumas coisas que a gente avalia. Mas são questões mais superficiais, só para ter certeza que não vai ser um transtorno inicial nem para a família, né, e nem para a gente. Que já aconteceu também, né, de lar temporário. Às vezes a gente fazia um resgate, porque a gente tinha certeza do lar temporário. Né? Então, apareceu uma ninhada de 4. Quem pode ajudar com lar temporário? Não, eu ajudo. Daí a gente vai lá, resgata, a gente não tem onde colocar o animal.
vai lá, resgata, daí a pessoa fala, ah, eu tive um problema, né? Vou ter que viajar, me separei. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, por isso que a gente tem esse critério. Assim, infelizmente, não existe o comprometimento que a gente tem com a causa, sabe? E isso pra gente é muito ruim, assim. Às vezes é melhor a pessoa não se manifestar do que, ah, não tenho certeza, ainda não conversei com meu marido. Precisa estar confortável para ambos os lados, sabe? Mas a nossa avaliação mesmo é muito mais em relação à segurança e alguns cuidados básicos ali que é o que o animal precisa de início, né, de resgate. Também gostaria de saber, Anne, sobre a questão de apadrinhamento. As pessoas podem apadrinhar os cães nesse quesito de ajudar um cão com dinheiro, ou eu queria ajudar esse cão com vacina, com as questões ali de veterinária, e seria isso. A pessoa pode apadrinhar? Pode sim. A gente posta casos, os casos mais difíceis são os que a gente posta, e a gente até fala, olha, se você ajudar esse animal, mande um comprovante específico para esse animal. Assim como a gente tem madrinhas específicas para animal. Então, tem animais, por exemplo, que estão há um ano fazendo fisioterapia e precisam de um padrinho. Recentemente, a gente teve uma adoção muito legal. O animal devia ter uns 12, 13 anos. Foi um resgate da ambulância da Prefeitura de Curitiba. Eles resgatam animais quando é atropelado. Vários animais têm patinha decepada. Esse tinha, né? Perdeu a patinha. Só que eles não promovem as feiras, né? Então a gente traz alguns animais também para feira para dar uma oportunidade para os animais. E esse velhinho, por exemplo, os custos dele, de manter ele, eram muito altos, porque ele precisava de fisioterapia, extremamente velhinho, tipo de alimentação diferente, os custos muito altos. A gente teve um anjo, que foi uma madrinha que apadrinhou aí ele esse quase um ano. E a gente não teria como dar a mesma qualidade de tratamento se a gente não tivesse uma madrinha. Então, sim, pode apadrinhar. A gente tem padrinhos que doam, por exemplo, por mês para um animal 20, 30 reais. Tem outros padrinhos que doam 100. Então, depende da possibilidade. E a gente sempre fala para as pessoas não se intimidem por valor. 5, 10 reais é melhor do que nada e vai ajudar. Né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue ter uma carga menor e ajudar mais animais, né? Então, pode sim apadrinhar. E sobre doações, Anne? As pessoas podem doar ração, podem doar cobertinha, casinha. Como doar e onde doar? Podem doar sim, né? A gente recebe doação a semana inteira nos nossos pontos de feira, né? Então, casa do produtor de seminário, casa do produtor de São Brás, casinha, coberta, ração, brinquedo. Tem muita gente que fala, mas brinquedo, gente, a gente precisa muito de brinquedo, né? Quando resgata a ninhada, você acha que uma protetora entre comprar ração, da vacina e brinquedo, o que ela vai optar, né? Com certeza não vai comprar um brinquedo, então a gente precisa, roupinha, tudo ajuda. E daí, é claro, se a gente tiver, às vezes, uma família que mora próximo de uma das protetoras, a gente também consegue agendar de buscar ou dela entregar, ou de entregar na casa dessa protetora e etc. Né? E depois a gente faz aí o rateio entre todas as pessoas do grupo. Uhum. Então, se a pessoa tiver alguma encomenda para entregar para vocês aí de ração, casinha, e não conseguir ir até o lugar, pode ligar para vocês para combinar, então. Exatamente. Se tiver dentro das nossas possibilidades, a gente sempre pega e sempre dá um jeito de retirar a doação. Uhum. Vocês também aceitam doações em dinheiro, fora o apadrinhamento, né? No caso que a pessoa ajuda mensalmente com dinheiro. Mas, por exemplo, hoje eu tenho um dinheirinho sobrando, posso te ajudar ali com 10, 15, 20 reais. Tem essa possibilidade? Sim. E essa ajuda é muito importante, né? Porque todos os animais do Instituto, eles só são doados castrados e vacinados. Isso não é feito de graça, né? A gente tem parcerias que a gente paga valores muito menores do que você, por exemplo, leva o teu animalzinho num vet, né? Para castrar, para vacinar, para cuidar. Mas tudo isso tem custo. Né? Então, sim, a gente aceita e para a gente também é bem importante. Até quando a gente posta os casos, a gente coloca lá, a castração custa X, a vacinação custa Y. E as pessoas, quando doam, às vezes já mandam, olha, estou ajudando com uma vacina, estou ajudando com uma castração. Então, aceitamos sim. A gente sempre coloca nas postagens, né? Pix, PicPay, enfim, mas as pessoas podem ajudar. E no quesito também de fazer um resgate, as pessoas podem ajudar
nos resgates, esporadicamente, sem ser realmente um voluntário do Instituto do Cão, por exemplo, eu vi um cãozinho, quero ajudar ali no resgate dele, ou fiquei sabendo, quero ir hoje, mas amanhã não posso, mas eu posso. Essa ajuda esporádica, ela é boa também? Sim, e a gente também dá esse suporte, né? Então, se a pessoa viu um caso, a gente dá esse suporte para ajudar ela a fazer esse resgate. E às vezes a gente mesmo pede ajuda para fazer resgate. Então, uma pessoa viu um animal X, às vezes uma região que a gente não conhece, a gente decidiu que aquele caso é importante ser atendido imediatamente, daí a gente vai lá com essa pessoa que fez a indicação do resgate. Então, sim, dessa pessoa normalmente pode ajudar com ração, com carona, etc. Então, pode sim. Uhum. E também lá no Instagram de vocês, eu vi um post sobre era uma parceria de doação de ração em troca de tratamento odontológico para os animais. Como é que foi essa ação? Essa ação foi uma seguidora nossa, ela trabalha no marketing da empresa, da Odonto Company, e ela fez uma sugestão de ação. É claro, tem uma questão mais técnica, né, que o conselho tanto de medicina, quanto de veterinária, quanto de odontologia, ele não permite a gente divulgar tratamentos, vender tratamentos ou fazer trocas de tratamento. Mas a gente na nossa rede consegue divulgar. Então, as pessoas que quiserem ajudar para essa ação, né? Você doa um pacote de ração e recebe aí uma limpeza dentária. Ela pode agendar em uma das 3 sedes, e em todas as sedes da Odonto Company vai ter está com local de arrecadação de ração também de forma voluntária, né? Então, mais uma vez, foi uma iniciativa do marketing deles, para colaborar um pouco com a causa, e a gente sempre fica muito feliz assim com essas iniciativas. A gente está com outras parcerias também acontecendo, né, paralelo. Então, a gente recebeu agora no último final de semana uma doação muito legal de uma empresa de taxi dog, que a gente contrata para levar nas feiras, mas fazem isso, né, para várias ONGs e para várias pessoas mesmo que não podem transportar seus animais entre casa, vet, etc. E eles fizeram uma ação com os clientes deles, né, os clientes de pessoa física, e conseguiram uma arrecadação muito legal, tapete higiênico, ração, né, coleira, etc. Então, somos procurados, e várias ações acabam sendo muito legais aí de viabilizar para os dois lados, né? Eu queria saber um pouquinho mais de você, Anne. Como é que surgiu em você essa vontade de ajudar, essa vontade de estar ali à frente, ser uma protetora? Como é que essa vontade surgiu em você? Eu sempre fui muito cachorreira, desde sempre, assim. Eu, 2, 3 anos, me catavam na casinha dos cachorros, assim, de casa, né? A gente sempre teve cachorro grande, vira-lata, enfim. E eu sempre fui muito cachorreira. Então, acontecia já. Há muitos anos, às vezes eu estava voltando do trabalho, de colocar um cachorro dentro de casa e levar para casa, ajudar a encontrar o dono, ou ajudar a encontrar uma família. Então, isso já fazia muito tempo. Eu tinha um cachorrinho, voltando do Parque Barigui, um dia eu parei numa feira de adoção, ali no seminário, que é onde a gente faz feira hoje. Não estava dentro do meu planejamento fazer uma adoção, né? Um apartamento pequeno, enfim. Mas eu me encantei com uma cachorrinha que tinha um problema na pata, uma sequela aí de sinomose, que é uma doença bem grave, né? Normalmente eles não resistem. E eu me encantei por ela. E adotei. E eu sou publicitária, né? Então, eu sou publicitária, dou aula. E eu fiquei pensando, depois dessa adoção, né? Falei, putz, eu podia ajudar de alguma forma, né? A feira, ela acontecia, mas eu via que eles tinham muitas lacunas, assim, em relação à comunicação, à divulgação desses animais, a forma com que esses animais eram postados, né? A forma com que eles eram vendidos, né? Então, sempre animal muito feio, sujo, naqueles hotéis com um monte de cachorro atrás, às vezes um monte de entulho, e aquilo não favorecia, né? Eu falei, putz, eu posso talvez ajudar, né? Não fazendo resgate nem nada, mas ajudando com o que eu sei fazer, né? Que é a parte de comunicação. E comecei assim. Então, eu fiquei, eu acho, uns 6 meses ajudando a ONG que fazia a ação, que fazia o evento ali. Fiquei ajudando na comunicação. E tivemos a ideia, eu com a protetora,
que tinha resgatado o animalzinho que eu adotei, né? Tivemos uma ideia de, por que não montar um grupo com uma cara nossa? Montar um grupo com uma cara nossa com os propósitos que a gente imagina que sejam legais para esse grupo, né? Isso lá há 3 anos e meio, 4 anos. Porque, é claro, às vezes as ONGs fazem o trabalho deles há 20, 30 anos, 15 anos, eles têm muita dificuldade de romper barreiras, né? Então, eles mudam um pouquinho, mas não era o suficiente. Eu achava que podia fazer mais, né? Então, a gente, né, nesse papo, a gente acabou juntando um grupo ali de 5, 6 pessoas e começamos a desenvolver um trabalho com a nossa cara, né? Que hoje, sem dúvida nenhuma, eu não me arrependo, assim. Então, minha área é muito mais direcionada para esses projetos, para divulgação, para a forma com que os animais são fotografados, são cuidados. A gente bate muito nisso com os protetores, né? Não adianta postar um animal todo embolado, com uma roupinha toda furada. Se a gente postar esse animal, ele não vai ser doado, né? Então a gente faz esse trabalho de fazer boas fotos, enfeitar os animais, deixar eles bem bonitos. Então, isso faz uma diferença muito grande, assim. E o número de adoções de lá para cá, eles cresceram muito. Então, aconteciam, por exemplo, 3, 4 adoções por mês. Era isso que, em média, se doava na feira. E a adoção ficava restrita à feira. Hoje, a gente tem por mês 40, 50, 60 animais. Então, só nesse primeiro semestre, a gente doou 283 animais. A gente costuma fechar o ano com 500, 600 animais doados. Por conta desse trabalho que é feito via rede social. Com a forma com que a gente mostra esse animal. Então, a gente posta o animal com características, com pódio, com perfil, arrumados, bem cuidados. E assim, na prática, né? As pessoas não querem animais feios e se elas quisessem pegar qualquer animal meio engruvinhado ali, ela ia pegar na rua, né? Então, a pessoa, quando ela busca uma ONG, ela já quer um animal meio pronto, né? Então, a gente faz esse trabalho, assim, de mostrar o melhor lado do animal nas redes sociais, né? Isso dá muito certo, né? Tanto que hoje, assim, eu acredito que 80% das nossas adoções vem via um trabalho de rede social, assim, que é 95% orgânico. A gente só, por exemplo, investe dinheiro em impulsionamento de feira mesmo, para atrair mais gente da região nos dias de evento. Mas a maioria das nossas adoções acontece via rede social mesmo. O adotante que viu o perfil, gostou do animal, chamou no WhatsApp, fez entrevista, ele só formalizou a adoção na feira, né? Então foi assim que começou. Por isso que a gente martela bastante aqui no Mais Social, aqui da Rádio Mais, que é importante esse trabalho de divulgação. Então, ajudando até mesmo o seu trabalho, né? De ir lá, tirar foto, né? Arrumar esse animal para que outras pessoas possam vê-lo. Às vezes você viu ali, infelizmente, eu não posso adotar porque eu não tenho tempo, trabalho demais, mas essa imagem chega até uma pessoa que pode dar um amor, pode dar carinho e atenção para esse animal. Então, o trabalho de divulgação é muito importante. A Estela, Paola Estela, comentou aqui um trabalho lindo e muito necessário. A Verônica Coxa mandou um beijo aqui pra gente também. Agradeço a todo mundo que está entrando. E quem está entrando nessa live pode ajudar também. Pode ajudar compartilhando os conteúdos. Entra lá, ó, tá aqui o link no final da live. É só entrar lá e curtir, compartilhar o perfil. Sabe que tem alguém querendo adotar um animalzinho? Entra lá, compartilha com essa pessoa para que esses animais possam sair dessa situação de abrigo e ir para uma casa. Porque no abrigo eles são, né, realmente muito bem cuidados, mas eles precisam desse amor, de uma atenção especial. E me chama a atenção, Anny, esses números que você trouxe. Por exemplo, vocês estão ali atualmente com uns 200 animais, né? Por mês ali tem um número X de adoção. E isso vai né, girando. E eu fico pensando assim, quantos pedidos de ajuda não chegam para vocês sempre, para que vocês sempre estejam com esse número alto de adoções, mas também um número alto de animais no local. Então, esse número deve ser muito alto de pedidos de Eu digo que resgate. a gente enxuga gelo, infelizmente. Enquanto a gente não tiver uma política de castração, de fato, mais eficiente, né, mais agressiva, aí de prefeitura, entrar em locais que tem muita desova de animal para castrar os animais, é isso. A gente doa 50
resgata 60 e diz não para 200 pedidos por mês. É mais ou menos isso, assim. Então, é difícil fechar a conta, sabe? Pois é, esses números realmente chamam bastante atenção, porque, claro, a gente pensa, nossa, que legal, quantas adoções, mas por trás disso tem esse trabalho de enxugar o gelo, como você falou mesmo, né? Então, que bom que esse trabalho de rede social tem dado certo. Que realmente a Dani comentou aqui, a gente vê potencial, né? Onde alguém só vê um animal de rua. Então, esse trabalho dá esse potencial para o animal. E claro, Anne, nesse trabalho, né, voluntário, nesse tempo, você deve ter alguma história para contar pra gente que te marcou dessa trajetória, que te emocionou. Você pode compartilhar essa história com a gente? A gente tem muitas, nossa, são diversas histórias, né? Eu digo, cada adoção é uma história de recomeço feliz. Mas teve um caso, ele aconteceu acho que há uns 2 anos atrás. Eu estava dando aula num sábado e saí da faculdade e me deparei com um animal num posto, mas ele tava. Eu nunca vi um animal naquele estado, assim. Ele tinha cara de pitbull, uma misturinha, mas assim, pesava 15 quilos. Então, ele tinha inteiro tomado enxárnia, tinha vários buracos pelo corpo, peito, tudo assim. Aquele animal, ele estava largado para morrer, ele não ia aguentar muito mais tempo, né? Eu moro num apartamento super pequeno, eu falei, meu Deus, coloquei aquele animal no carro, um cheiro terrível, por causa da infecção. Eu falei, o que eu vou fazer com esse animal? Eu comecei a rodar pela cidade sem saber onde ia deixar aquele animal. Porque também acontece dos hotelzinhos não terem paga. Acontece muito, principalmente em períodos frios, essa época do ano, acontece muito da gente, às vezes, ter intenção de pegar um animal, mas não ter onde colocar. E acabei levando para casa de um familiar, né? Então foi aquela briga de família para deixar o animal ali, porque o estado do animal era terrível, o cheiro terrível. E a gente estava com muitos casos sem nenhuma possibilidade financeira de custear esse animal. A postura, assim, a postura dele, o olhar, assim, corriam os bichos, assim, era terrível, assim, terrível. E a postura, assim, totalmente encurvada, ele já devia ter apanhado muito, sabe? E a gente não acreditou nem que ia conseguir salvar, assim, mas dia após dia, aquele animal, assim, as primeiras 2 semanas a gente ainda não tinha certeza que ia conseguir manter ele, né, vivo, mas foi melhorando um pouquinho, foi comendo um pouquinho, ele levou acho que uns 15 dias para sair da casinha, para sair, porque ele não conseguia nem andar direito, né, ele se arrastava, assim, sabe? E ele virou, assim, uma coisa. Hoje ele é a coisa mais linda. Parece um urso, parece um pitbull gigante. É uma mistura, mas parece um pitbull gigante. E a gente super se apega, né? Então é o tipo de animal que a gente ia dar injeção dia sim, dia não. A gente teve uma veterinária que foi uma iluminada. A gente paga todos os custos de veterinário. Essa veterinária, ela assumiu. Eu fiz uma postagem falando, gente, eu não sei o que fazer com esse animal. A gente não tem como bancar esse animal. Muito grande, os custos muito altos. Só de pomada era, assim, R$ 80 por dia, porque não existia lugar no corpo dele que não tivesse lesão, que não tivesse buraco. E aparecia tudo por dentro, assim. E o custo de medicação, até pelo tamanho, né? Tudo muito grande. E ela foi um anjo, assim, nos ajudou e ia sem cobrar absolutamente nada. Eu acho que foi a única vez que a gente teve um caso, assim, de ter uma veterinária que de fato, assumiu, assim, junto com a gente. E, nossa, esse animal, assim, ele ficou maravilhoso. E depois tem aquela segunda fase, né? Que é a fase que a gente precisa se desapegar desse animal. Porque a gente tá lá todo dia. E a gente, protetora, sofre com isso também. A gente se apega com o bicho. E daí aquele trabalho de como que eu vou doar esse bicho? Não vou doar esse animal. Tipo, esse animal não vou conseguir mais viver. E pra gente desapegar, né? Quando apareceu uma família, foi quase aquela questão de tomara que não adote, assim, do tanto que a gente estava apegada, assim, com ele, assim, então foi daí aquela etapa sofrida pra gente, que tá todo dia, porque o apego é muito grande, então, sim, a gente sofre muito para doar, mas a gente precisa doar, né, a gente precisa entender que a gente é meio, não fim, né, que se a gente não doa aquele animal, a gente não consegue fazer um novo resgate, né, então, que foi o caso do Tori. Hoje, nossa, é uma família maravilhosa, já adotou com a gente, eles tinham um grande, adotou com a gente mais um terceiro agora, são 3, eles têm 3 cachorros enormes, eles pesam, sei lá, uns 30 e poucos quilos cada um.
Mas, assim, as fotos de roupinha, dormindo na cama, assim, é a família dos sonhos, assim. Mesmo que eu tivesse pedido 10 vezes, não teria aparecido uma família naquele perfil, né? Na metade do ano passado também a gente pegou um caso, né? Foi desses pedidos na página que a gente orienta, mas quando eu vi o vídeo não consegui não fazer nada. De um animal também parecia um pit, misturinha, né? Branca, grande. Foi violentada, assim, ela gritava, foi terrível, assim. E até o tratamento, ela ficou uns 3, 4 meses porque a gente não conseguia chegar perto dela. De extremamente amedrontada, assim, sabe? Também consegui uma família maravilhosa. Hoje em dia tem plano de saúde, alimentação natural, dorme com os donos da cama. Então a gente tem algumas histórias assim, graças a Deus a gente tem várias histórias assim, né? E aí que é gratificante, porque todo dia a gente pensa em desistir, assim, são muitas batalhas diárias, muitas. Né? Mas quando a gente vê esses finais, a gente fala, ah, é por isso, né? É por isso que vale a pena. Então, é muito legal. Às vezes a gente posta alguns casos ali no Instituto para as pessoas acompanharem também essa evolução, né? Uhum. E são casos assim que inspiram a gente, né? Inspiram a querer ajudar, inspiram a querer acompanhar esses casos, porque, né, como você mesma falou, né, vocês pegam esses animais destruídos, né, destroçados, e eles precisam de um lar numa família, e bom saber que muitos encontram. É triste que alguns ainda não encontraram, mas a gente sempre fica na torcida de que apareça essa família, né, para esse animal. E aí, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Uma conversa bem gostosa. Se desse, a gente conversava aqui o dia inteiro. Mas eu vou deixar esse espaço aqui para você fazer as considerações finais e também deixar todas as formas de contato do Instituto do Cão. Legal. Gente, obrigada aí por quem participou. A gente sempre fala assim que cada pequena ação, ela nos ajuda muito, né? Então, seja como voluntário, seja com uma doação, seja compartilhando conteúdo, isso é muito importante, para a gente aí, o compartilhamento de conteúdo. Vocês conseguem encontrar a gente sempre na Casa do Produtor do Seminário de São Brás. Todos os finais de semana a gente tem feira. Os canais digitais, né? Então, Instagram, @Instituto do Cão, Facebook também, @Instituto do Cão. Então, são as formas de vocês nos encontrarem. A gente sempre fala, tem animalzinho, posta lá, marca a gente sempre reposta, sempre está conversando com as pessoas no direct, a gente sempre responde todo mundo, né? Então, entrem lá, sigam, assim, essa parte que é a mais importante, né? E quando sentir de se voluntariar, de doar, né? Toda pequena doação, ela é fundamental e para a causa faz muita diferença na vida deles. E é isso, gente. Muito obrigada pelo espaço aqui. Quero agradecer a sua disponibilidade em topar conversar com a gente nessa quinta-feira, né? A partir do meio-dia, sempre aqui na Rádio Mais. Obrigada de verdade pela disponibilidade e, claro, pela sua força de vontade em ajudar esses animais e estar à frente, né? Você realmente inspira a gente. Muito obrigada, Anne. Obrigada, gente. Bom restinho de semana. Bom restinho de semana e convido a todos a compartilhar essa live lá no Instagram da Rádio Mais e também curtir a página do Instituto do Cão. Um grande beijo, Anne. Beijo, até. Tchau, tchau.